Boa noite, irmãos. Graça, misericórdia e paz. Louvado seja o Senhor. Vamos ter uma palavra de oração antes de iniciarmos a ministração da palavra. Pai Celestial, obrigado, Senhor. Muita gratidão no coração que nós nos reunimos aqui nesse lugar. E domingo após domingo, tu tens aberto as portas para que juntos nós possamos ter comunhão uns com os outros. Também, Senhor, dispensar louvores, cantos de adoração ao Teu nome maravilhoso. Também, Senhor, ouvirmos a Tua palavra, descansado aos Teus pés, esperando, Senhor, em Tuas mãos, aquilo que Tu tens para nós. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que quando nós estamos reunidos, Tu tens ordenado a Tua bênção. E nós queremos, Senhor, guardar no nosso coração expressão de eterna gratidão, Senhor, por esses momentos tão singulares, não repetidos, em que o Teu amado Espírito tem toda a liberdade, Senhor, de nos conduzir, de nos orientar, de nos revelar cada vez mais a pessoa do Teu amado Filho Jesus, em nome de quem nós te oramos neste momento. Amém. Jesus, graças a Deus. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Vamos ler o capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: porque há um só Deus. Vou repetir, viu, queridos? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. 1 João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Graças a Deus. Esse cântico que acho que foi o último cântico que nós cantamos, tem um momento que fala maravilhado, né, com a tua grandeza, que a luz do Senhor nos envolve, maravilhado. Realmente foi maravilhoso, né? No profeta, ele é maravilhoso mesmo, né? Ele é singular, ele é glorioso, ele é maravilhoso. Bendito seja o Senhor. O irmão Dino
Dino e a Francisco, precioso servo de Deus que nos deixou há uns 5, 6 anos atrás. Ele falava que entendia que existiam 3 espetáculos, e aqui vamos dar sinônimo de espetáculo como algo extraordinário, né? Algo maravilhoso, estupendo, singular, inusual, não é? Incomum. Ele dizia que 3 espetáculos tomavam bem a mente dele e falavam muito ao coração dele. Primeiro espetáculo, o espetáculo da Trindade. Ele achava isso algo extraordinário, né? O segundo espetáculo era a encarnação do Verbo. E o terceiro espetáculo era a edificação da igreja. A evidência, irmãos, que nós sabemos que quando ele está falando em encarnação do Verbo, por exemplo, ele não está excluindo algo maravilhoso, espetacular, inusual, incomum, que é a própria ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas nós não podemos falar de ressurreição se não houver encarnação, se não houver vida, né? Porque somente pós-morte é que alguém pode ressuscitar. Então, esse termo encarnação do Verbo engloba todo um período de vida do Senhor Jesus Cristo, até mesmo a sua ascensão, descida do Espírito Santo, que culmina com a edificação da igreja. A Trindade Santa, que nós tivemos a oportunidade de tratar aqui durante alguns domingos, ficam bem nas expressões aqui do irmão Dino e eu, Francisco. E é sobre a encarnação do Verbo, irmãos, que nós estamos tratando esse domingo. Estamos falando, segundo nos orienta a palavra de Deus, e sustentamos isso. O princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Bem? Bendito seja o Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Amados irmãos, nos textos de abertura, 1 Timóteo capítulo 2, e vamos falar aqui, enfatizar mais essa questão da encarnação do Verbo. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 a 6, e 1 João capítulo 1 e 2, nós temos 2 apóstolos do Senhor. Primeiro, o apóstolo Paulo, e o segundo, o apóstolo João, dando testemunho, amados irmãos, de que Jesus era Deus encarnado. Eu vi no texto, e eu sublinhei algumas expressões. Primeiro falamos aqui em 1 Timóteo 2, 5, 6, que porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E eu fico imaginando o que estava no coração de Paulo quando ele acrescentou essa expressão homem. Poderia, já por sedimentada fé, estar dizendo tão somente que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Estava muito bem, estávamos bem entendidos, compreendendo o que de fato estava tratando, né? Mas ele usou a expressão Jesus Cristo, homem. Ele fez questão de enfatizar aqui a humanidade do Senhor Jesus Cristo. E ele diz que este Jesus Cristo, homem, ele se deu em resgate, ele veio em uma missão de resgate, e disse que o fato de haver um só Deus, de haver um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, este fato é fato digno de testemunho. Ele colocou isso aqui exatamente para que isso sirva de testemunho. Do mesmo modo, irmãos, não diferente de Paulo, o apóstolo João, nós sabemos aqui, já velhinho, quando escreveu essa sua carta, a primeira carta de João, já bem velhinho, eu penso que, eu acho que uns 50 anos depois de Jesus Cristo ter partido, João escreve essa carta. Mas a memória dele ainda estava tão viva com relação àquele homem com o qual ele andou, aquele homem em quem ele tocou, aquele homem cuja glória ele viu.
Ele estava simplesmente abismado, né? Ele estava maravilhado, como assim, como uma criança, né, que ouviu pela primeira vez alguma coisa que cativou seu coração. O apóstolo João está dizendo aqui, o que desde o princípio, o que era desde o princípio, o que temos ouvido. Imagine, irmãos, João ouvindo as palavras de Jesus, falando diretamente a ele e àquele que os acompanhavam, os seus consortes de testemunho. Ele diz que o que temos ouvido e o que temos visto, e eles viram muitas coisas, irmãos, a respeito deste Jesus homem, operando maravilhas. Os olhos dele viram. E diz mais, irmãos, que aquilo que eles contemplaram, o que as mãos apalparam, eles tocaram na pessoa de Jesus. Ele tocou na pessoa de Jesus. Lembremos, irmãos, que aquela mulher com fluxo de sangue, ela tocou em Jesus e de Jesus saiu o poder. E ela obteve cura. Esse João estava tocando com muita frequência na pessoa de Jesus. Eles eram companheiros de jornada, eram amigos, eles andavam juntos. Quantas e quantas viagens eles não fizeram, irmãos, né? Ali para a direção da Galileia, subindo e descendo para a Judéia. Quantas vezes não fizeram aquela viagem? E João ali, então, por isso que ele fala ainda o que as nossas mãos apalparam, o que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram. Irmãos, de fato, estrito senso, nós não temos apalpado o Senhor Jesus, mas nós temos visto. Nós temos visto muito do Senhor Jesus. Porque aprove a Ele, irmãos, se revelar a nós. Revelar, tirar o véu, de modo que seja algo perceptível. Não há mais segredos, não há mais mistério. Ele se revelou a nós. E nós temos visto o Senhor Jesus Cristo. Nós temos visto o Senhor Jesus Cristo na vida da igreja, irmãos. Porque a igreja nada mais é do que a expressão da própria vida do Senhor Jesus Cristo. É o somatório de nós todos aqui, menos nós, e o Senhor Jesus Cristo expressando através de nós. Porque Jesus é aquele que dá vida à igreja. É Ele que move a igreja. É Ele que sustenta a igreja. É Ele que edifica a igreja. Ele, o Senhor Jesus Cristo. E nós temos visto isso. Não só nessa pequena expressão da igreja aqui em Fortaleza, mas na igreja em toda a terra, onde temos recebido tantas notícias há tantos anos. Não sabemos, irmãos, né, que o Senhor Jesus Cristo, fiel à sua palavra, o bom edificador, não abandonou a sua tarefa e até hoje está edificando a sua igreja em toda a terra. Sim, irmãos, ocasião para dar um testemunho a respeito de Deus, homem. Deus, segunda pessoa da Trindade, se fez um homem, e isso precisa ser motivo de testemunho. E por que nós estamos falando isso? E já estamos repetindo? Porque heresias se levantaram durante o tempo, né, que contraditavam a existência física do Senhor Jesus Cristo. Para os gnósticos, que eram os mais severos, os mais, diríamos assim, os mais heréticos, os mais contundentes, contradizentes, diziam que Jesus tinha apenas uma aparência humana. E a gente vai vendo a leitura, fazendo leituras, diz que, eu acho até um absurdo, mas diz que quando ele andava andava na praia, né, as pegadas dele não ficavam na areia, porque ele não era uma pessoa de modo que, né, tocasse o solo. Por isso, irmãos, é que João se levanta. Essas cartas falando de que tocamos, que vimos, né, que apalpamos, que contemplamos, isso é contraditando heresias. A carta aos Colossenses, ali está prenhe disso. Essa carta aos Colossenses, ela fala, é exatamente uma carta para refutar esse tipo de coisa, né? Mas aqui nós temos o apóstolo Paulo,
empolgadíssimo, desde o dia que levou lá um trato do Senhor Jesus no caminho de Damasco, ele seguiu firme, né, mantendo um testemunho: Jesus Cristo, homem. E João, amados irmãos, este que andou com ele, o discípulo amado, segundo as Escrituras, ele faz questão de renovar esse sentimento uma experiência que ele teve há muitos anos, mas dizer que os nossos olhos contemplaram um homem, Deus que se manifestou, ele diz, é Deus que se manifestou, irmãos. É porque nós sabemos disso, mas as pessoas não sabem disso, né? É que Deus está separado do homem. Deus está separado do homem desde a queda. Os céus estão separados da terra. O homem pecador afasta Deus. A paz de Deus diz que Deus não ouve a pecadores, irmão. Não ouve a pecadores, e nós temos que tomar isso como verdade. Mas um dia, irmãos, no seu propósito eterno, Deus resolveu se manifestar. Disse na plenitude dos tempos, ele enviou o seu Filho para cumprir uma missão. O Verbo se fez carne. E nessa tarefa, irmão, de compreendermos esse homem, Jesus Cristo, nós já vimos há alguns domingos tratando desse assunto, falando que, como prova nas Escrituras, como prova da sua humanidade, Jesus tinha uma ascendência humana, né? O que foi gerado no ventre de Maria era do Espírito Santo, mas ele tinha uma ascendência humana porque ele nasceu de mulher. E nasceu de uma mulher, e aí está a singularidade, nasceu de uma mulher virgem. Gerado não por José, não por, vamos dizer assim, por ação humana, não foi por vontade da carne que Jesus foi gerado no ventre de Maria, foi porque o Espírito Santo fecundou o ventre de Maria. E isso, irmãos, tomando aqui de empréstimo as palavras do irmão Dino, isso é algo espetacular. Não dá muito, irmão, para a gente. For mexer muito nisso, não dá muito para explicar. Mas a fé é tão maravilhosa, irmãos, que nós descansamos na fé. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? E nós caminhamos em fé em fé, de glória em glória, firmes, e não abrimos mão, irmãos, daquilo que nós recebemos do Senhor. E nossos olhos foram abertos para ouvir o inusitado, irmãos. Aqui não é conto de carochinha, aqui não é conto de Paulo Coelho, aqui não é uma boa poesia de Carlos Drummond de Andrade, aqui não é um conto de Franz Kafka, não é, irmãos. Aqui é o próprio Deus escrevendo através de mãos humanas, né? Fatos, irmãos, que estavam no coração dele, no conselho eterno, antes de existir o tempo, irmãos. Na eternidade, vou usar sempre com a licença, a eternidade passada, porque não se pode falar de eternidade passada, eternidade, né? Não tem tempo da eternidade. Ele já havia planejado tudo isso. Um dia, a Virgem haveria de ser instrumento do Senhor para trazer à vida o Salvador da humanidade. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. Nós vimos também, irmãos, fiz aqui os meus apontamentos, que Jesus era um homem perfeito, com o corpo, com a alma e com o espírito humano. Esse texto mesmo aqui de João, ele diz que apalpou o corpo do Senhor Jesus. Tinha uma aparência humana. Tu és judeu, tu sendo judeu, como que tu tem contato com um samaritano? Ou com uma mulher samaritana? Tu tem uma aparência de um judeu. Então, até dissemos aqui, em outro contexto, que esses quadros que se pintam de Jesus, esses quadros muito bonitos, com cabelos cacheados e tal, isso é tudo coisa rococó, é coisa europeia, irmãos. Jesus não era nada daquilo ali.
Por isso eu particularmente tenho dito aqui, sou contra toda representação da pessoa de Jesus. Eu penso que dificulta, né, vamos dizer assim, a nossa admiração, né, a nossa contemplação, porque contemplamos um quadro e por vezes aquilo ali leva-nos a pensamentos tão estranhos, né? Por vezes nos leva a pensamentos tão estranhos. Prefiro que ele seja esse aqui, né, que sabemos que viveu aqui na terra, foi visto dos anjos, pregado aos gentios e hoje está recebido na glória. Esse é o Jesus que nos interessa. O verbo que se encarnou. Falamos que Jesus tinha limitações físicas, a dizer, carências físicas, como qualquer um de nós, a reforçar o seu aspecto de humanidade. Né? Dizendo que ele tinha fome, tinha sede, ele cansava, né? Ele tinha sentimentos, né? Sentimentos de tristeza, né? Tinha sentimento de agonia, como ele passou lá no Getsemane, teve agonia. E então ele havia nele esse tipo de limitação. Vimos também, e aqui eu estou recapitulando para eventualmente algum irmão que não esteve presente nas vezes anteriores, lembrar aqui, ter conhecimento que nós tratamos, ele tinha um conhecimento, né, e uma sabedoria que foram evoluindo. Ele foi crescendo, diz a palavra de Deus, ele foi crescendo em conhecimento, em sabedoria, foi crescendo em graça, né? E não que Jesus, entenda, irmãos, não que Jesus não tivesse a sabedoria, porque ele é a própria sabedoria. É porque ele foi aprendendo as coisas na medida em que ele foi padecendo. Ele ia padecendo, ele ia aprendendo. Ele ia padecendo, ele ia aprendendo. Ele ia crescendo cada vez mais. Ele também ouvia, nós sabemos, um tempo, porque ele é o tempo, irmão. Ele não chegava lá e dizia, fecha a banca e eu vou falar aqui e ninguém fala mais. Não era assim que acontecia. Ele chegava, ele ouvia, porque ele também tinha prazer na palavra de Deus. Ele percebia que não havia realidade na vida. Pregavam-se, né? Mas não tinha realidade de vida. Mas era a palavra de Deus. E ele simplesmente procurava colocar as coisas no seu devido lugar. Como este homem fala com tanta sabedoria, com tanta autoridade, né? Sim, porque Jesus Cristo é Deus. Amém, querido? Jesus Cristo. Vimos também, irmãos, que Jesus teve tentações como eu e você temos. Passou por diversas tentações. Mas, porque como homem também tinha capacidade de oração, de se dirigir a um ser que, na sua condição humana, lhe era superior, dirigir palavras e pedir, o que, irmãos? Pedir unção, pedir poder, para ter vitória sobre as tentações. O Senhor Jesus era um homem de oração, irmão. Ele subia o monte para orar. E isso não é designativo para nós hoje fazermos isso. Subir o monte, porque aqui, os montes que tem aqui não são muito apropriados para oração, né? Porque são montes de areia. Mas Jesus era um homem de oração. E hoje, irmãos, nós vamos pegar aqui três aspectos que vão reforçar a humanidade, comprovar a humanidade do Senhor Jesus Cristo, e tomamos por base as escrituras sagradas. Então, o primeiro item, irmãos, era a relação humana que ele mantinha com Deus. Quando nós estivemos estudando sobre a pessoa de Deus, nós falamos, né, que havia essa necessidade do homem, né, de ter um ser superior a si, a quem ele se dirigia. Isso como uma demanda universal, não é? Às vezes até equivocada. Muitos homens adoram a criatura, como por exemplo os panteístas adoram as coisas da natureza, mas têm-nas como Deus, como uma espécie de Deus, né? Então Jesus, como homem, também, irmãos, tinha essa necessidade. E você vai ver que os textos tratam exatamente dessa questão. Marcos capítulo 15, versículo 34. Marcos
capítulo 15, versículo 34. Nós vamos ver aqui essa relação de Jesus Cristo, homem, né? Deus, homem, né? A relação que ele mantinha com Deus. Marcos 15, 34 diz assim: a hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, para nós entendermos isso, e aqui estamos dizendo que Jesus, aqui estamos tratando de Jesus homem, porque na Trindade há uma eterna relação de unidade, de fraternidade, e eles são inseparáveis. Não há abandono, irmãos. Né? Na Trindade, que esse aspecto, o irmão Dino fala que uma das coisas maravilhosas é a Trindade, não há separação entre eles, não há distanciamento entre eles. Eu e o Pai, entenda? Somos um. Deus com Deus, mesma essência, né? Mesma natureza. Né? Mas aqui, ele, homem, ele se dirige a Deus, né? Dizendo: Deus meu, como qualquer homem diz. Deus meu, ó meu Deus. Né? E ele diz que Deus meu, por que me desamparaste? E ainda João no capítulo 20, versículo 17, ele diz assim, João 20, 17, recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Irmãos, como um homem, Jesus fala a Deus. Como um homem, Jesus fala a Deus. E você vai ver o homem Davi usando essa mesma expressão para você ver a paridade de humanidade. Davi, na época do reino, uma situação conturbada do reino, ele fez, no Salmo 22, ele fez essa mesma oração. Vamos ver aí o Salmo 22, e eu pediria que um irmão, uma irmã com voz de leão, lesse o Salmo 22 para nosso acompanhamento. Só o primeiro versículo. Salmo 22, está escrito lá: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acha longe de minha salvação as palavras de Deus amigo? Amém. Veja, irmãos, o homem Davi clamando a Deus. Situação difícil, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que não ouves a voz do meu bramido? Nesse mesmo capítulo, nesse mesmo Salmo 22, tem aquele texto que eu tenho falado aqui, que ele diz que eu sou verme. Se o irmão não puder procurar, leia para mim o versículo, diga qual é o versículo, ele leia por gentileza. É? Eu sei? Pode ler por gentileza? Mas eu sou velho e não aprove o homem e Jesus Cristo, Isaías 53, não havia formosura nenhuma dele, não havia beleza nenhuma, ele era o mais rejeitado dos homens. E esse salmo aí diz isso, olhe bem, o mais rejeitado dos homens, Jesus Cristo, homem. E aí o salmista Davi diz: verme sou. Irmãos, quando Jesus, o Deus encarna, ele descer a condição humana, é descer a condição de verme. É isso que nós temos que entender. Em que foi que Deus veio tocar?
Tocar em mim, tocar em você, irmãos, é pior do que tocar no leproso. Jesus tocou quando desceu do monte, do Sermão do Monte. Ele desceu, tinha um leproso lá, e ele tocou no leproso, e ninguém toca em leproso. A religião não permitia que se tocasse no leproso, sabemos disso. O leproso era obrigado a falar de longe, alguém se aproximar e dizer impuro, 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 e a pessoa passar a mão lá. Mas Jesus veio e tocou no leproso e o curou. Irmãos, Jesus veio e nos tocou. Tocou na nossa mente, tocou no nosso coração, abriu nosso entendimento, irmãos, e tirou de nós não esta lepra, um ano sim de pecado, mas mais do que isso, irmão. Quando Ele nos tocou, e nos tocou em atração, nos levou para aquela cruz do Calvário, para que nós ali naquela cruz morrêssemos, irmão, porque nós éramos inservíveis para o projeto de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, irmãos, o Verbo se fez carne e vimos a sua glória, a glória de Deus. Jesus, irmãos, Jesus, homem, ele é o resplendor da glória de Deus. E este que João diz que contemplamos e contemplamos, a palavra de Deus diz, se contemplarmos o Senhor e continuarmos contemplando, nós seremos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Irmãos, não é pouca coisa que nós temos ouvido. Por isso que o irmão Dino, com razão, diz essa questão de encarnação, que não é só o fato de nascer de mulher e ser as boas novas de grande alegria, mas é todo um processo, é toda uma etapa, irmãos, desde a promessa da encarnação até a concretização na plenitude dos tempos e a obra perfeita do Calvário e a ressurreição e a assunção aos céus, e hoje o Senhor está sentado à destra da majestade nas alturas. Um homem, irmãos, é um homem que está sentado à destra da majestade nas alturas, cheio de glória, coroado sobre as nuvens, numa posição de autoridade, irmãos. Sumo sacerdote da nossa confissão. Ele está lá nas alturas como sumo sacerdote da nossa confissão. Isso é extraordinário, irmãos. Aquilo que nós temos ouvido, e olha, eu acho que dá para nós nos aquietarmos. Tem sido suficiente, irmãos, sabendo desse Jesus que é maravilhoso, irmãos. Esse verbo que se encarna é algo, eu insisto nisso, é algo inusitado. Volto a falar de novo e tomo aqui, peço perdão aos meus irmãos, e falo do irmão Dino e a Francisco, porque ele trata exatamente desta coisa espetacular, e ele traduz a encarnação do verbo, porque muitas doutrinas dizem que isso será absolutamente impossível. Deus não pode encarnar porque a matéria é má. Deus é espírito e a matéria é má. Deus não pode encarnar num corpo humano a matéria. O corpo é mau. Ele não pode encarnar. Mas, irmãos, Deus é Deus, não é, irmãos? Ele faz o que lhe aprova, lhe convém, né? E ele, no seu conselho eterno, determinou que um dia o Logos, a palavra, iria se tornar uma pessoa humana e iria trazer, nas palavras aqui do apóstolo Paulo, trazer salvação, porque diz que ele só há um mediador entre Deus e os homens. Precisou o verbo se encarnar para mediar, porque não há juiz, como diz aquele versículo da palavra de Deus, não há juiz entre nós, não há quem toque em nosso ombro aqui, que faça as pazes entre nós, não há mesmo. Mas Deus enviou seu Filho. E você, meu irmão, tem ouvido essas boas novas domingo após domingo aqui há muitos anos. E eu penso que isso dá para você descansar. E você que ainda não se decidiu por Jesus, eu digo para você, não perca a oportunidade. Hoje é o dia da oportunidade. Não deixe para amanhã. Porque isso aqui é graça, irmãos. Isso aqui é graça. O Deus Todo-Poderoso se misturar com o homem? Não, irmãos. Andar com o homem? Não, irmãos. Isso aí não é possível. Mas a Deus tudo é possível. E sabe por que ele fez isso? Porque ele se lembrou de você. Porque ele se lembrou de mim, se lembrou de você também. E tem insistido, como insistiu com Jerusalém, que mata os profetas,
dizendo: Jerusalém, quantas vezes eu quis te acolher, te recolher, te orientar, como uma galinha protege os seus pintainhos, mas tu não quiseste. Por isso, a vossa casa ficará o quê, irmãos? Vazia. Casa vazia, casa deserta. Casa deserta, irmãos, vazia. Morada de quê, irmãos? Morada de quê? Pode dizer, não. Casa vazia, morada de demônios. Porque só Jesus, irmãos, faz a limpeza total. Só Jesus é que limpa a área, irmãos. Só Jesus é que é o mais valente, irmão. Não vai se confiar aí em esses refúgios humanos, que não funciona. Na hora do torresmo queimar, você vai ver que só Jesus é que resolve o problema. Nós precisamos, irmãos, tomar atitude com relação a isso. Não poder deixar para depois. Porque vai chegar um momento, irmãos, que o Espírito pode não falar mais com você. Vai ter um tempo, irmãos, que as pessoas vão ter fome da palavra. E não vão ouvir. Mas você tem ouvido aqui, vez após vez, que esse Deus ama você. Mas ama você com um propósito. Resgatá-lo e fazê-lo alguém semelhante ao seu filho Jesus. Amados irmãos, nesta relação humana que ele tinha com Deus, nós vimos aqui em João 20:17, Jesus falando para aquela mulher: subo para o meu Pai e vosso Pai. Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e para o vosso Deus. Jesus chamou a Deus de Pai, e por isso nós não temos dúvida. Porque o Verbo se encarnou e disse que Deus era nosso Pai. Ele tem nos ensinado a nos dirigir a Deus como Pai. Mas só pode se dirigir a Deus como Pai aqueles que receberam a Jesus como Salvador. Ninguém tem autoridade, licença para chamar Deus de Pai, exceto aqueles que receberam a Jesus, o Verbo encarnado, o Deus encarnado. Como você falou isso. Não se engane com relação a isso. Sabe, o mundo engana muita gente. Vem de facilidade, irmãos, quando a gente sabe que foi pago um alto preço para que, de fato, nós pudéssemos chamar Deus de Pai. E a oração que ele nos ensinou diz assim: Pai nosso. Pai nosso que está no céu. Está lá no céu. Mas é nosso Pai. É o Deus transcendente, está lá no céu. Pai nosso que está no céu, transcendente, distante, Deus distante. Mas também um Deus imanente, um Deus que se relaciona com o homem. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e o reino do Senhor virá. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como já é feita. Aí olha o Deus imanente, o Deus presente, o Deus que se relaciona. O pão nosso cada dia, meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza que hoje na sua mesa, na sua casa, na sua mesa, se não tinha pão, tinha cuscuz. E se não tinha cuscuz, tinha tapioca. E se não tinha pão, porque nem só de pão vive o homem, tinha oração de ação de graça. Porque nem só de pão vive o homem. O pão às vezes vale pão, mas a palavra de Deus não vale.
E a palavra de Deus é um alimento, irmãos, para nós. Um alimento para nós. Bendito seja o Senhor que se manifesta assim, irmão, de forma tão graciosa a todos nós. Ele é nosso Pai de amor. O segundo aspecto, irmãos, para reforçar a humanidade de Jesus, está por uma obviedade, mas está nas Escrituras, reforça as Escrituras. Nós não queremos ser melhor do que os escritores das Escrituras, não é? Vamos lê-los. Os nomes humanos que ele recebeu. Então, irmão, ele recebeu o nome humano. Né? Eu acho que não recebeu o nome de caramelo, por exemplo, porque depois de saber, eu pensei que todo cachorro era caramelo. Às vezes eu chegava de um cachorro assim, e eu dizia assim, é o caramelo. E aí me chamaram a atenção, me reprovaram, disseram, não, o caramelo parece que é só o cachorro que é amarelo, né? Olha só que eu tô ruim, estou ruim. Caramelo é só o amarelo, e eu chamava tudo de caramelo, né? Então, irmãos, o nome é Jesus. Ai, irmão, esse nome, irmãos, aquele cântico do irmão bíblico, ele está nos Salmos, mas o cântico do irmão Cláudio Claro, ele diz que, não sei se é do Ademar, diz que o nome de Jesus é poderoso. E Cláudio Claro diz que despede chamas e ressuscita os mortos. Em nome, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Veja, irmãos, olha, eles não tinham nada, mas eles tinham uma coisa, eles tinham o nome de Jesus. Em nome de Jesus, pega o teu leito e... Irmãos, um dia você ouviu o nome de Jesus, e o Espírito falou ao seu coração, pega o teu leito e anda. Um dia você ouviu o nome de Jesus, você estava morto, e o nome de Jesus te deu vida. Esse nome, irmãos, é um nome muito poderoso. Muitos textos das Escrituras, os discípulos nem falam o nome de Jesus. Eles dizem assim, o nome. Não querem nem falar o nome de Jesus. O nome, porque esse nome, irmãos, é Yeshua. Sabe o que é Yeshua? Deus é salvação. Yeshua é Deus salva. O nome identifica uma pessoa, identifica uma missão. Jesus veio, irmãos, como Deus que encarnou para salvar. Jesus é salvação. Não há dado entre os homens, olha bem agora que eu vou dizer, não há dado entre os homens um outro, o quê? Nome. Olha, presta atenção, por que eles dizem isso? É para você prestar atenção. Não há dado um outro nome, no qual importa que sejamos salvos. É o nome. Esse nome é poderoso. Jesus de Nazaré, já vieste para nos atormentar? Olha, já vieste para nos atormentar, Jesus de Nazaré? Jesus expulsa mesmo, irmão. Bota para fora, bota para correr. Esse nome é muito poderoso. Eu me lembrei, e eu não sei se foi na Índia, ou foi numa região da China, não sei. Tinha um tigre, o tigre parece estar na região da Índia e está na região da China, até na região da China. Estava lá uma mãe trabalhando lá na lavoura, com o seu filho, aquele coloca o bebezinho nas costas, assim, com aquele saquinho, e trabalhando na lavoura, naquela lida muito. E ela trabalhando, e de repente, quando ela levanta a cabeça, ela vê um tigre enorme, só balançando o rabo assim no chão. Como quem diz, hoje vai ter comida farta. E aquela mulher baixou a cabeça e disse quando ela levantou a cabeça, irmãos, quando ela levantou a cabeça e ela olhou,
O tigre estava dobrando o cume do monte, balançando o rabo. O nome de Jesus, irmãos, ressuscita Deus. Irmãos, é por causa de Jesus que um dia esse nosso corpo morre. Se não for arrebatado, mas vai. E vai ressuscitar um corpo glorioso, aleluia, irmãos. Um corpo glorioso, tal corpo da glória dele. Amém, queridos? Então, o nome Jesus, irmãos, Yeshua é Deus é salvação, Deus é o Salvador, Deus em carne é salvação, Deus em carne é o Salvador. Deus em carne. Vamos agora aqui ver um outro nome que foi pelo qual Jesus era chamado. Jesus o Nazareno. Jesus o Nazareno. João 1, 45, 46. Vamos para o texto corrido. E o próprio texto vai explicar, vai fazer referência a isso. João 1, 45, 46. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe, veja bem o que ele disse, irmãos. Achamos. Essas palavras têm sentido, irmãos, para além do texto. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Vocês se lembram quando Jesus disse, mas as escrituras testificam de mim, de Moisés, profetas, os salmos, todos eles falam de mim. E aqui Filipe diz, achamos aquele de quem se falava. Assim como o João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus, diz que ele não o conhecia, mas diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a salvação. Mas aqui Jesus de Nazaré está dito assim, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José, perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe. Foi que respondeu Filipe, irmão? Vem e vê. Ele não chamou ele para ver um fantasma. Chamou para ver um ser humano. Chamou para ver um homem. Não chamou para ver o Gasparzinho. Chamou para ver um ser humano. Jesus, vem e vê. Irmãos, e aí Jesus tem aquele diálogo com ele, que aquele diálogo é maravilhoso. Eu sugiro que você esteja lendo o resto desse texto aqui, de João 14, 45 até, acho 48, 49, alguma coisa assim. Quando Filipe diz, vem e vê. E o que acontece? Jesus diz para ele, tu verás o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre quem, irmãos? Sobre o Filho do Homem. Natanael, tu verás isso, os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A escada de Jacó. Jesus, irmãos, é a escada que nos liga ao céu. Os anjos subindo e descendo significa dizer, irmãos, que como os céus estavam cerrados com relação à terra, agora há um acesso que Jesus inaugurou um novo caminho para o Pai. E é por intermédio dele, sobre as costas dele, sobre a obra dele, sobre o nome dele, sobre a graça que havia nele, sobre o poder que havia nele, sobre a verdade que havia nele, sobre a impecabilidade que havia nele, sobre a santidade dele, é que nós temos acesso ao Pai. Hoje nós temos livre acesso ao Pai, porque Jesus é a escada. Ele abriu os céus para nós. Céus e terra estavam separados, mas os céus foram abertos. Quisera Deus, irmãos, que essa noite os céus estejam abertos sobre nós.
Porque Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Ele surpreendeu Natanael porque disseram que o vira debaixo de uma figueira. Mas ele disse que vai ver coisas maiores. E esta noite, irmão, nós estamos ouvindo coisas maiores. Nós estamos ouvindo algo, fato já realizado, irmãos, que Jesus já veio aqui, irmãos, e já está levando muitos espíritos à glória. Pelas palavras realizadas na cruz do Calvário. Irmãos, louvado seja o Senhor. O mediador que diz aqui, 1 Timóteo, quando Paulo fala, há um só mediador entre Deus e os homens, o mediador, o Senhor Jesus Cristo, abriu o acesso para o Pai. Hoje, irmãos, nós não precisamos, irmãos, de intermediários para nos conectarmos com Deus. Não precisamos. Não faça isso. Porque quando você faz isso, você está colocando um obstáculo à livre ação do Espírito Santo, que isso é uma tarefa do próprio Espírito Santo, irmãos. Jesus está intercedendo, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, e ele, irmãos, é que diz que se pedirmos alguma coisa no nome dele, o Pai atende. Nós não temos que usar nenhum intermediário humano, não porque queremos ofender as pessoas, não é por isso. Não é porque queremos desvalorizar as pessoas, não é por isso. É porque Jesus é suficiente, irmãos. Só há um mediador. Mediador, irmãos, é um intermediário. Não é? Mediador é aquele que intermedia uma negociação. Não é? Só há um que é Jesus. Quando você coloca outro, você está simplesmente, irmãos, recusando. Você está simplesmente, irmão, recusando a obra perfeita de Jesus. Ele diz que vive para interceder por nós. Jesus Cristo, irmão, está sentado à destra da majestade, nas alturas. Ele já está coroado rei, mas como Davi, ungido rei, mas ainda não reina, porque ele não está reinando ainda objetivamente, 100% aqui na terra. Mas ele está sendo sumo sacerdote da nossa confissão. Alguém que está lá e nós podemos nos aproximar em momento oportuno, para testemunho oportuno de que esse nome de mediação valeu lá, aqui valerá para sempre. Ele é o nosso sumo sacerdote. Aquele que leva as nossas demandas para Deus. Jesus. Aquele que leva as nossas demandas para Deus. Ele é o mediador. A pergunta é, se ele é tudo, nós precisamos mais do que? Nós temos tudo a nosso favor na pessoa de Jesus Cristo. Aqui está, irmãos, Jesus, o Nazareno, era um nome que ele também foi chamado, um nome que é dado a qualquer ser humano. Aquele que vem de Nazaré. E por fim, irmãos, o nome humano preferencial de Jesus. Nós já tratamos desse assunto aqui no seio anterior. E a bateria parece que está acabando. E a gente vai com bateria ou sem bateria. Porque nós não precisamos. Não, mas fica tranquilo, fica tranquilo. Eu estou falando que eu não sei se está falando mesmo, mas não vamos esquentar com isso não. Não vamos esquentar com isso não. Filho do homem. Filho do homem. Este era o nome preferencial de Jesus Cristo. Lucas 19, versículo 9 e versículo 10. Irmão, nós estamos aqui entre irmãos, tá? Vamos ficar tranquilos. Tá? Lucas 19, 9 e 10. Vocês sabem que esse é o episódio que Jesus vai tratar com Zaqueu, o publicano. Lucas 19, versículo 9 diz assim: Então Jesus lhe disse a Zaqueu: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Por quê, irmãos? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aleluia!
Hoje houve salvação, porque Yeshua é Deus que salva. Salvação é a ação de salvar. Só Deus pode fazer isso, irmãos. Jesus Cristo, Deus homem, promoveu salvação a mim, a você e a Zaqueu. João 12, 23. Outro episódio interessante, quando os judeus gregos vieram para a festa e procuraram falar com Jesus. Queremos ver, eles dizem assim, queremos ver a Jesus. Queremos ver a Jesus. Judeus gregos que estavam na festa, iam para a festa. E Filipe vai, diz aqui a palavra, Lucas 19, 9 e 10. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação. Hoje houve, deixa eu ver que eu estou lendo corretamente aqui, irmãos. No 12, 23. Diz assim, respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado, quem, irmãos? O Filho do Homem. Irmãos, alguém já fez essa pesquisa, e muitos já fizeram, não a fiz, mas confio nos que fizeram, diz que mais de 80 vezes a expressão Filho do Homem, mais de 80 vezes a expressão Filho do Homem consta nas Escrituras. Por que nós dissemos? Porque esse é o nome preferencial de Jesus. O que significa esse Filho do Homem aqui, irmãos? Significa o homem perfeito. Filho do homem significa o homem perfeito. Filho do homem significa aquele homem perfeito que se identifica com a humanidade imperfeita. Filho do homem. Tem identificação com a humanidade imperfeita. Filho do homem significa que ele é um homem celestial. Jesus é um homem celestial. Amém, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47 e 48. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47 e 48, vai confirmar esse caráter, celestial do Senhor Jesus Cristo. Texto muito precioso das Escrituras, diz assim, o primeiro homem formado da terra é o que, irmãos? É terreno. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são, não serão, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, também os celestiais. Irmãos, Jesus é um homem celestial. Por isso que essa expressão filho do homem significa um homem celestial. Também significa um homem celestial. E um texto de reforço para poder nós fecharmos essa equação, de que Jesus, de fato, ninguém veio do céu a não ser aquele que de lá desceu, e ele, de fato, é um homem celestial, é o texto de João, na oração sacerdotal, João 17, versículo 16, arremata bem essa questão, revelando que Jesus é celestial. Quando ele, intercedendo pelos seus discípulos, ele diz, João 17, 16, eles não são do mundo, como também eu não sou, disse Jesus. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Irmãos, filho do homem significa dizer que Jesus é um homem modelo. Assim como Adão foi um homem modelo para toda essa herança pecaminosa de pecadores, Jesus é um modelo para aqueles que foram chamados em vocação celestial. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Deus. Sede meus imitadores, como eu sou de Deus. Jesus, filho do homem, é um homem modelo.
Ele é o cabeça, irmão, de uma nova raça. Ele é o cabeça da igreja, essa coisa espantosa. Ele é aquele que edifica a igreja, o filho do homem. Amados irmãos, quando nós falamos que Jesus é o modelo, nós devemos nos lembrar. Quando olhamos para Jesus, nós olhamos para Adão, por exemplo, que teve a queda, né? Falamos no domingo passado, e olhamos para Jesus. Em tudo ele foi obediente ao Pai. Ele tinha um prazer em viver para agradar ao Pai, em fazer a vontade do Pai. Jesus é o modelo do que a humanidade deveria ser, se não tivesse caído. Porque o projeto está em Gênesis e precisamos voltar a Gênesis 1:26, não podemos fugir disso. Façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Jesus é a perfeita expressão da imagem de Deus, ele é o resplendor da glória de Deus. E ele veio, irmãos, para levar muitos filhos da glória. Jesus, filho do homem, é um modelo, é o protótipo, é como se fosse um protótipo. E você imagina assim, em termos bem humanos, uma maquete que você olha, o projeto é esse aqui. O que fugir disso aqui não é projeto de Deus, o projeto é esse. É esse panorama aqui, é essa fotografia aqui. Por isso que a palavra de Deus diz, já falei no começo, que nós nos transformamos na imagem daquilo que nós somos. Se a gente começa a ouvir muita música do Chimbinha, se a gente começa a ouvir muita vez, sabe o que acontece no final do dia, irmãos? Nós estamos dizendo sem querer nós dizemos, porque você percebe que a coisa ela influencia a si mesmo. Mas se você se aproxima de Jesus, você anda com Ele, você vê, né? Você vê Jesus, você contempla Jesus. Se você contempla a palavra de Deus, você vai sendo transformado de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. Diz-me com quem andas, e eu direi quem. Isso aí vale mais do que 2 são 4. É verdade. A palavra de Deus diz que não é para Deus. Tem um provérbio, não sei se é provérbio, onde está, diz assim, é a palavra de Deus mesmo. As más companhias. Não é verdade? A palavra de Deus, olha só, a gente quer fugir, né? Mas a palavra de Deus é tão plena, tão plena, tão cheia de socorro. Diz-me, é assim que é. Não. É como é? As más companhias corrompem os costumes. E a versão popular é essa que eu queria dizer. As más, não. Diz-me com quem andas, e eu direi quem. Diz-me com quem andas, e eu direi quem és. Às vezes, a gente vê as notícias de mães desesperadas, quanta tristeza é isso, chorando por vezes morte dos seus filhos, que por vezes não tinha nada a ver com envolvimento, com coisas erradas. Mas por algum motivo, algum instante, algum contexto, fora de hora, no local errado e tal, estava ali perto de alguém que era uma pessoa perigosa, estava sendo procurada, estava sendo, vamos dizer assim, alguém estava atrás para matar, e tudo mais. De repente você vê aquela notícia, né? Ah, o tal foi atingido, né? Foi atingido porque atiraram, é o chamado erro de pessoa, né? Eu atiro naquele ali que eu quero acertar, mas não acertei nele porque eu não tenho muita habilidade. Em vez de acertar o meu inimigo, acerta o vizinho dele, não tem nada a ver com a história. Aí a mãe diz, meu filho não tinha nada a ver com isso. Né? Meu filho nunca se envolveu, meu filho tem bons antecedentes, né? Mas foi atingido. Por quê, irmãos? Porque infelizmente estava no lugar errado com as pessoas erradas. Meu irmão, minha irmã, Jesus se fez filho do homem. Jesus, irmão, se fez filho do homem para que nós pudéssemos ser filhos de Deus. E como filho de Deus, nós temos que andar. Né? Você foi chamado, você não tem escapatória.
Você é de Jesus. Pode andar para lá, pode andar para lá, pode ir onde você quiser. Você é de Jesus. Nenhum, ele diz, nenhum que o Pai me deu, eu lanço. Meu irmão, isso não é brincadeira, não. É a palavra Logos que fez carne e fez essa afirmação. O Filho do Homem, irmãos, ele é o exemplo da humanidade. O que nós seríamos se não fosse? Vai ter um dia, irmãos, que nós seremos semelhantes ao Senhor. Não seremos divinizados, mas seremos semelhantes ao Senhor. Aí diz que não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais nada, não vai ter mais pecado, não vai ter mais nada. Porque, irmãos, quando Deus criou, fez todas as coisas, ele disse que era bom. Mas quando Deus criou o homem, ele disse que era muito bom. Sabe por que ele é muito bom? Porque o projeto é a semelhança do seu filho. Bom, irmãos, só existe um que é Deus. E Deus nos chama em vocação celestial para participar da sua santidade. Você não é alguém qualquer. Você, meu irmão, minha irmã, está aqui na terra como um passageiro, um transeunte, um peregrino. Você é do exército do Senhor. Você é filho de Deus. Onde você está, você é luz. E a luz dissipa as trevas. Você é luz, irmão, minha irmã. Jesus, o Verbo que encarnou, disse, irmão, vós sois luz do mundo e sal da terra. O Verbo encarnou e disse isso, meu irmão. Você tem que tomar posse, você tem que andar altaneiramente, não presunçosamente, mas altaneiramente. Você não sabe mesmo, assim como Israel não sabia, a força como um boi bravo, que não sabe a força. Você, é bíblico isso, é bíblico. Você não sabe a força que você tem, mas não é porque é a força em você mesmo, é porque o Espírito habita em você. Por isso que o Verbo encarnou. Se o Verbo tivesse encarnado, irmão, não teria acontecido. Nós estaríamos todos condenados. Deus poderia ter feito essa opção, ele é soberano, poderia ter feito. Mas no seu projeto eterno, ele já havia decidido que um dia ia visitar essa turma boa, todinha que está aqui. E a minha também. Todos nós, dignos de misericórdia, atingidos violentamente por uma graça, irmãos. Uma graça que não é revogada. Porque uma vez salvos, graciosamente, como salvos para sempre. Bendito seja o Senhor. Irmãos, vamos que vamos. Vamos firmes nessa palavra. Vamos nos apegar a essa palavra como João, passados tantos anos, sentindo-se, como diz alguns irmãos, sentindo-se como uma viúva, porque Jesus tinha sido assim para os céus. Como uma viúva. Jesus diz, vimos a sua glória. Ouvimos a sua glória. Contemplamos o verbo da vida. Tocamos, apalpamos o verbo. Você tem experimentado tudo. As experiências que você tem tido com o Senhor, irmãos, tome conta, anote numa agenda isso aí. E você vai ver que no final, o Senhor foi quem te conduziu. Se você confiar no nome do Senhor. Bendito seja o nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor. Hoje, irmãos, como de hábito fazemos, nós participamos da mesa do Senhor. Pão e vinho. O apóstolo Paulo